Hoje o Evangelho fala de Zaqueu. Todos nós já conhecemos o nome de Zaqueu. Todos nós nos lembramos de Zaqueu. Zaqueu era um homem pequenino. Era um homem pequenino em tamanho, em estatura, e era um homem pequenino no amor. Ele era ladrão e era criminoso. Não era criminoso porque matasse pessoas com uma faca, com uma espada, não. Mas era criminoso, e já vos direi porquê, como dizem os padres da igreja. Zaqueu era ladrão porque ele era o chefe dos cobradores de impostos de todo o Estado de Israel. Era ele que mandava nos outros cobradores de impostos e, como tal, além de cobrar também impostos, ele tinha uma taxa de lucro acrescida que lhe dava mais dinheiro do que aqueles que os outros cobradores de impostos ganhavam. Então ele roubava os seus próprios irmãos judeus. Zaqueu é pago por uma potência invasora estrangeira, que é o Império Romano, que invadiu Israel, e então Zaqueu é pago por Roma para poder arrecadar impostos para entregar a Roma, tirando esse dinheiro aos seus irmãos judeus para o dar ao Império Romano. Ele é criminoso por isto mesmo, porque ele não rouba um desconhecido, ele não assalta desconhecidos, ele rouba seu próprio pai e mãe, seus próprios irmãos e irmãs, seus próprios membros da família consanguínea, tios, tias, e os outros que não são irmãos de sangue de Zaqueu, mas eram irmãos étnicos, eram irmãos de raça. É o que isto quer dizer. Zaqueu é isto. E Zaqueu é um homem muito rico. Por isso mesmo, por ser chefe de todos os cobradores de impostos. Imaginai que existia em todo o Estado de Israel, que existiam 1000 cobradores de impostos. Ele era o chefe. Ele era Zaqueu, o que mandava nos 1000. E cobrava uma taxa a cada um dos 1000, se fossem 1000. É apenas um exemplo. Sobre aquilo que cada um dos 1000 cobrava ao povo. Ele cobrava depois também sobre esses cobradores de impostos. Mas apesar de todos os pesares, Zaqueu não é um homem ainda de arrependimento. É um homem de remorsos. E lá, no meio dos seus remorsos e nenhum arrependimento, ele fica triste. De quando em vez, ele fica triste. Ele fica preocupado com o que faz, com os seus atos praticados em função do resto do povo israelita. E digo que ele sentia remorsos, porquê? Porque há uma grande diferença, amados irmãos e irmãs, entre remorso ou remorsos e arrependimento. O arrependimento é um sentimento. O remorso é um sentimento. O arrependimento é movimento. Não é sentimento, é movimento, é ação. Quem se arrepende muda a sua vida. Deixa de ser o que era para ser aquilo que nunca foi, que deveria ter sido e começava a ser há muito tempo atrás. Quem tem remorsos pensa e sente pena de ser assim. Sente pena de ter magoado os outros, sente pena de ter roubado, sente pena de uma série de coisas, mas não muda. O remorso é eu com o meu ego, eu com eu próprio, eu comigo mesmo. Como aconteceu com Jesus. No remorso não há, e agora parem por favor, no remorso, como eu disse, não há mudança de nada, não há movimento que conduza a nada. Passa-se tudo dentro da minha cabeça, dentro de mim. Não há nenhum ato, nenhuma ação que me conduza aos outros. No arrependimento, não. No arrependimento eu pego em mim próprio e vou pedir perdão a quem injuriei, a quem magoei, a quem destruí a vida. Bato à porta, ponho-me a caminho do encontro com aqueles que eu maltratei. Esta é a diferença entre remorso e arrependimento. E Zaqueu, a certa altura, ele, homem que vivia uma quantidade de remorsos, sente que é o momento de ver Cristo. Zaqueu ouve dizer que aquele Cristo
falava com homens pequeninos no amor, não só na altura, pequeninos no amor como ele. Ele ouviu dizer que Cristo não o rejeitaria. E o que é que Zaqueu faz? Zaqueu, sendo também não só pequenino no amor e na generosidade, mas também pequeno de tamanho, de altura, ele vê o trajeto que Cristo vai percorrer e adianta-se a Cristo, sobe a um sicómoro para poder lá de cima ver o Mestre. O que era um sicómoro? O sicómoro é uma figueira, mas não é uma figueira como as nossas, que dão bons figos. São umas figueiras que existem no Oriente, que chamam figueiras doidas, que nós chamamos figueira brava. Dá uns figuinhos muito pequenininhos. Então, sicómoro é isso, uma figueira brava, digamos assim. E é acima dela que Zaqueu sobe. E antes que Zaqueu pudesse dizer fosse o que fosse, Cristo diz, olha, Zaqueu, desce daí porque hoje ficarei em tua casa. E Zaqueu desce daquela figueira, daquele sicómoro, e vai para a sua casa a lindar, preparar tudo para receber Cristo, nosso Deus e Salvador. E o Senhor vai à casa de Zaqueu. Mas antes de Cristo ir para a casa de Zaqueu, imaginai a ira, a revolta, a perplexidade que todas aquelas gentes que andavam com Cristo não sentiram em função de Cristo. E Cristo assume o que diz. Eu vou à tua casa hoje, Zaqueu. Ninguém gostou de ouvir isto. Porque todas as pessoas que estavam ali, ladeando à direita, ladeando à esquerda, o caminho pelo qual Cristo ia passar, conheciam todos eles muito bem Zaqueu. Todos eles tinham que dar dinheiro a Zaqueu, para Zaqueu entregar ao Império Romano. E não era possível um judeu, um filho de Israel, ou filha, entrarem em casa de um judeu, comerem com um judeu, com um malfeitor, um ladrão, um criminoso que entrega a vida dos seus irmãos aos romanos porque lhes tira a comida da boca, lhes tira o dinheiro para matarem a fome e dá-o aos romanos. Então, para os judeus isto não era possível. Agora imaginem, quando eles ouvem Cristo dizer, desce aí, Zaqueu, que hoje estarei em tua casa. Eles não entendem. Todas aquelas pessoas que amavam o nosso Senhor Jesus Cristo não entendem o que é que o Mestre está a fazer. E aquilo que Cristo diz, diante da maioria, põe em causa a credibilidade do próprio Filho de Deus. Eles perguntam-se como é que o Mestre é isto e vai fazer aquilo. Como é que ele é o Todo Santo? Como é que ele usa estes exemplos de amor, de perdão, de arrependimento, não roubos, não maltratos, não magoos, e agora vai jantar com o malfeitor, ou vai à casa, pelo menos, do malfeitor, e estar com ele. Então, isto é o que passa na cabeça daquelas gentes, naqueles intelectos, naqueles corações. E o Senhor vai. E agora, surpresa das surpresas. Antes que Cristo peça, seja o que for, a Zaqueu, antes que Cristo lhe diga, muda de vida, Zaqueu já diz a Cristo, Senhor, eu fiz mal. Eu portei-me mal. Eu fui ladrão. Então eu vou devolver já metade de todos os bens que eu tenho e vou devolver um quádruplo àqueles que eu roubei, que têm rosto e que têm nome. A esses ele devolveu 4 vezes mais do que tinha roubado, o quádruplo. E aos outros todos devolveu metade. Então ele já se põe em movimento, ele reconhece. Em movimento para quê? Para mudar de vida. Zaqueu entra em ruptura, como eu digo. Ele põe em causa a vida que ele tinha antes e quer abraçar uma vida renovada, uma vida recomeçada, uma vida nova. E é isso que ele faz. Ele começa por ser generoso. Antes ele era ladrão. Agora ele deixou de ser ladrão e é generoso. Vê a mudança que o arrependimento provoca em nós quando nós abrimos o nosso coração a Deus. Mas houve uma premissa, ou seja, houve algo que aconteceu antes, que Zaqueu teve que deixar que acontecesse dentro de si, para que o arrependimento pudesse chegar ao coração dele. E o que aconteceu foi que Zaqueu abraçou a humildade que lhe faltava. Ele era um homem orgulhoso do seu poder económico, do seu poder financeiro, orgulhoso do seu prestígio. Era orgulhoso porque ele era poderosíssimo. E em certo momento,
Ele vê que tem tudo, menos o que era importante. Ele vê que não é humilde, ele é orgulhoso. E a humildade bate à sua porta, à porta do seu coração, e Zaqueu deixa que ela entre. E quando a humildade entra no coração de Zaqueu, é quando ele quer ver o Senhor passar. É quando ele só... É a humildade que o leva acima do sicômoro, que o coloca em cima da figueira. É a humildade que faz com que ele abandone aquele círculo vicioso dele com ele próprio do remorso, daquele sentimento de culpa que o remorso lhe trazia, mas sentimento de culpa que não fazia com que ele deixasse de ser culpado. Ele não mudava. Ele continuava a sentir-se culpado e continuava a fazer mal aos outros, seus irmãos, e continuava a sentir-se culpado de fazer muito mal e continuava a fazer mal. E é a humildade que lhe abre a porta para o arrependimento. Porquê? Porque a humildade faz com que Zaqueu, a humildade faz com que Zaqueu e todos nós percebamos, entendamos quem estamos a ser, quem somos, como estamos a viver e como deveríamos de ser. A humildade permite que nós sintamos, percebamos, conheçamos e identifiquemos o plano de Deus para nós. Então a humildade revela-me, tira as cortinas da porta e revela-me o que eu escondo, muitas vezes de mim próprio. A humildade faz com que eu perceba em que sítio estou e em que sítio que Cristo, Deus Pai e o Espírito Santo quereriam, gostariam e me convidam a que eu estivesse. Então eu vejo, como Zaqueu viu, a distância a que eu estou de Deus. E Zaqueu viu que estava no oposto do que Deus era. Lá onde Zaqueu estava, Deus não estava presente. Então ele abandona esse orgulho, abraça a humildade própria do nosso Criador, do nosso Deus triúnico, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e embarca numa nova aventura, numa aventura de uma fé que ele não utilizava, porque todos nós temos fé. Não há ninguém que tenha nascido sem fé. Há pessoas que dizem, eu não tenho fé. É mentira. Não estou a dizer que sejam todos mentirosos, não. As pessoas dizem o que desconhecem. Não sabem, todos nós nascemos com fé. Nem todos nós nos socorremos da fé. É como alguém que tem uns sapatos, uma senhora, os sapatos Balenciaga numa prateleira qualquer e nunca os utilizou. Umas botas galochas para ir arranjar o jardim e nunca as usou. A fé tem que ser usada por nós. E Zaqueu nunca tinha exercido, realizado nenhum ato de fé. E a partir daquele momento ele deseja acompanhar o Senhor. Quando o Senhor aparece em sua casa. Bem, já antes, essa vontade de se abrir ao arrependimento estava nele quando ele sobe à figueira. Zaqueu, queridos irmãos e irmãs, é o exemplo de tudo aquilo que nós não deveremos de ser. Mas Zaqueu é também o exemplo de tudo que nós deveremos querer passar a ser. Zaqueu nasceu de novo, na sua humildade, pela sua fé. Ele redescobriu-se um homem, um Zaqueu que ele próprio, Zaqueu, não conhecia. É um homem restaurado, é um homem restabelecido no amor que não existia no seu coração. Quando ele cobrava impostos, ele não amava os seus irmãos. Ele era indiferente para com todos. Não os odiaria. Era mais grave do que o ódio. Era indiferente. Porque no ódio ainda há um movimento de mim para o outro. Sim, não é para lhe fazer bem. Mas eu ainda me ponho a caminho de encontrar o rosto do meu irmão. Na indiferença, eu não vou a lado nenhum. Quando eu sou indiferente, nada me importa. Nada me interessa. Nem pessoas, nem passarinhos, nem aves, nem a luz do sol, nem as ervinhas primaveris do campo. Nada me interessa. A Zaqueu não interessava que os seus irmãos passassem fome, que dissessem mal dele, que não gostassem dele, que não o respeitassem. Não interessava nada, interessava o dinheiro dele. E de repente, tudo isso deixa de ser interessante para Zaqueu. Ele passa a ser indiferente ao que ele era anteriormente e passa a querer ser um homem novo. E é isso que nós devemos tomar como exemplo do Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs. Todos nós podemos renascer das cinzas
do nosso pecado para pessoas renovadas em Deus, pessoas dentro das quais o Espírito Santo esteja e habite. Nós fomos criados por Deus para sermos templo do Espírito Santo, nosso corpo e a nossa alma, já nesta vida, para que o Espírito Santo que habita em nós, se formos como o Zaqueu renovado, como o Zaqueu novo, para que esse Espírito Santo que habita em nós possa tocar os nossos irmãos, para que todos se tornem o novo Zaqueu das nossas vidas, para que todos sejam restaurados, renovados, para que Cristo seja aquele que habita dentro dos Zaqueus deste mundo e não o abandono, que é o que nós temos muitas vezes dentro do nosso coração. Abandono em função daqueles que precisam da nossa presença. Abandono em função de tudo o que importava que nós abraçássemos como desafio e que nós negamos porque nos tornamos indiferentes. Então, sejamos o Zaqueu novo, o Zaqueu este que recebe Cristo em sua casa, este que dá tudo aos pobres, este que floresce no amor de Deus, este que é iluminado e se deixa iluminar pelo Espírito Santo, este a cuja casa Deus vai e em cuja casa Deus entra. Se formos como este Zaqueu renovado, Cristo também entrará nas nossas casas. Entrará nas nossas casas. Se nós o convidarmos, Ele entrará no nosso santuário pessoal, familiar, que é a casa onde habitamos. Quero também dizer-vos que uma das formas de convidarmos Cristo para a nossa casa, o Espírito Santo, Deus, terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Pai, primeira pessoa da Santíssima Trindade, Criador, uma forma de convidarmos a Trindade Santa para a nossa casa é pedirmos ao Padre, ao Reitor, ao Bispo, ao Metropolita, que vá abençoar a nossa casa, para que nas bênçãos que a Igreja põe e entrega na casa de cada família, o nosso Deus triúnico possa estar presente para expulsar os demónios das casas, das famílias, que eles existem, eles estão lá, eles aparecem na nossa casa e chamam os outros amigos demónios. Quando veem que nas nossas casas não acontece nada que os expulse, hoje temos um demónio, amanhã temos 10, esses 10 chamarão 100, e esses 100 chamarão uma legião de 6.000 ou 8.000, e nós às vezes não sabemos porque é que andamos doentes, não sabemos porque é que saímos de casa, tropeçámos e partimos a cabeça no 3º degrau da escada que descíamos. Não sabemos porque é que o nosso filho foi atropelado ou a nossa filha injuriada. Não sabemos porque é que surgiu tantas coisas más na nossa vida. Porque a nossa casa, que é o santo dos santos, no nosso espaço habitacional, como o santo dos santos é o santo dos santos da igreja onde estamos, não está purificado. Nós temos que ter a nossa casa purificada de tudo aquilo que é estranho a Deus. O demónio não é para estar junto de Deus. Demónios não é para fazerem parte da nossa vida. Eles tentam, eles querem destruir-nos, mas nós temos todas as armas que a Igreja nos dá e não utilizamos nenhuma. E uma das mais poderosas, depois da Sagrada Liturgia, que é a mais poderosa de todas, uma das mais poderosas a seguir a Sagrada Liturgia é o Padre, o Presbítero, o Bispo, ou o Metropolita, ou o Arcebispo, irem à casa de cada uma das nossas famílias, a abençoar, com incenso, com água benta, fazendo as orações de séculos, que já expulsaram milhões de demónios de casas de irmãos nossos em todos os séculos, e sairmos de lá, convosco renovados, numa casa limpa, não só de teias de aranha, mas limpa de demónios que atormentam as nossas vidas. É importante, queridos irmãos e irmãs, durante a Grande Quaresma, deveria de ser antes de começar a Grande Quaresma, mas eu sei que é difícil, a vida de todos não vos permite esse tempo. Mas já que não podemos abençoar todas as casas antes de começar a Grande Quaresma, comecemos lá. E depois, se nós tiverem as casas todas abençoadas, abençoá-las-emos durante toda a Grande Quaresma. É importante que a nossa casa esteja limpa para receber Cristo. Como Zaqueu foi a lindar e preparar a sua casa, para que estivesse toda limpa para receber Cristo. E antes e depois de Cristo estar na nossa casa, é suposto que o Senhor deva estar sempre connosco. Nós temos direito a ter uma casa limpa, uma casa desinfetada de demónios. Nós, quando vemos algum lixo num lavatório da nossa casa de banho, passamos lexívia ou um detergente para quê? Para matar aquelas bactérias, aqueles fungos. Então, e os demónios? Deixamos-nos infectarem a nossa vida
são uma doença infecto-contagiosa. Porque infecto-contagiosa, porque se não os expulsarmos, eles chamam mais. E já não sou só eu que sou atormentado, já é meu pai. Já não sou eu e meu pai atormentados, já é eu, meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus amigos, meus vizinhos. O demónio é como a erva daninha, como a grama do campo. Eu planto uma erva e de repente ao fim de 2 meses está um campo, 1 hectare cheio de ervas que eu não pus lá. Elas multiplicam-se. Também os demónios, pelo nosso pecado, se multiplicam, uns chamam os outros. E a igreja está cá para os expulsar das nossas vidas, se nós formos pessoas renovadas, como este Zaqueu, que se arrependeu de tudo o que ele fazia de mal e que amou a partir daí tudo o que ele passou a fazer de bem, ao ponto do Senhor nosso Deus e Salvador Jesus Cristo ter entrado na sua casa. Então, que as nossas casas também estejam prontas, as casas das nossas famílias preparadas para que Cristo entre nelas e nas nossas casas e ao interior das nossas casas, dentro dos corpos e almas daqueles que habitam essas mesmas casas, que somos nós e as nossas famílias. Cristo faça a sua morada, Cristo se instale, Cristo habite, para que nós sejamos homens e mulheres Zaqueus renovados. O Senhor vos guarde, proteja e abençoe em todos os dias da vossa vida. Rei dos céus Consolador, Espírito de